Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai saiu de casa para trabalhar. Naquela manhã tudo parecia normal, ele sai para trabalhar como fazia todos os dias, mas naquele dia aconteceu algo muito curioso. O meu pai não voltou para casa. Na verdade, o meu pai ele nunca mais voltou para casa. Bom, para não dizer que meu pai nunca mais voltou para casa, ele voltou para casa naquele dia, dentro de um caixão. O meu pai, ele morreu de um acidente de trabalho. E quando você tem 6 anos de idade, você não entende isso muito bem. Você não sabe o que está acontecendo. Uma criança de apenas 6 anos. Mas, uma coisa é verdade, você entende que algo mudou na sua vida. Você sente que algo mudou a sua vida para sempre. E aquilo ali marcou a minha história para sempre. E talvez tenha sido naquele exato momento em que eu vi nascer dentro de mim uma consciência muito forte sobre responsabilidade, sobre trabalho e sobre o valor da vida. Para quem não me conhece, meu nome é Rony Jabor, eu sou empresário aqui nos Estados Unidos, eu sou autor de um livro e ao longo desses anos eu tive a oportunidade de construir empresas, desenvolver pessoas e viver experiências que mudaram completamente a forma que eu enxergo a vida e o trabalho. E foi exatamente por isso que eu criei esse podcast. Durante muito tempo eu fiquei muito focado apenas em trabalhar, construir empresas, construir negócios, ganhar dinheiro, mas chegou um momento que eu percebi que algumas histórias, que algumas lições, elas precisam sim ser compartilhadas. O que você sabe, não guarde só para você, compartilhe, porque às vezes uma história nossa pode mudar a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Fui palestrar em Parauapebas, no Pará, e de repente o evento começa às 9 horas da manhã e de repente eu observei que tinha um rapaz que ele estava assim, dorme, não dorme, dorme, não dorme, tentando manter o olho aberto. Eu falei, gente, será que a palestra está tão ruim assim que o rapaz não está conseguindo se manter acordado? E quando terminou a palestra, alguém veio rapidamente e falou assim, Rony, esse rapaz quer falar com você. Eu falei, claro, como é que eu posso te ajudar, querido? Tudo bem? Ele falou, cara, meu sonho era te conhecer pessoalmente. Eu falei, meu? Ele falou, sim, te acompanho na internet há muito tempo, eu vejo os seus vídeos e eu vejo a sua história é uma inspiração, você tem me ajudado muito. E daí, ele falou, as suas histórias têm mudado a minha vida. Ele falou, gostaria de tirar uma foto com você, gostaria de um livro seu autografado. Eu falei, claro, aqui, fica à vontade. E daí, falaram para mim assim, Rony, ele saiu da casa dele 1h da manhã, para poder chegar aqui às 8 horas, meia-noite para poder chegar aqui às 8 horas da manhã. Ele viajou 8 horas para chegar até aqui. Eu falei, meu Deus, é doido mesmo. E ele falou, cara, fiz isso só para vir aqui te ver. Eu falei, inacreditável um negócio desse. E eu perguntei para ele assim, falei, amigo, quanto você gastou para chegar até aqui? Ele falou, R$100. Só que eu não tinha nenhuma nota de real no bolso, eu só tinha nota de dólar. Então eu peguei $100 e falei assim, tá aqui, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, porque primeiro que você é doido de ter saído lá, viajado 8 horas para vir aqui só para me ver. E depois porque você merece, cara. Você correu atrás, você merece. E às vezes a gente não entende, mas uma história nossa pode mudar a vida de uma pessoa. Pode mudar a maneira que aquela pessoa vai tomar uma decisão. E a vida, ela é feita exatamente disso, de decisões, algumas pequenas e outras que mudam completamente o nosso destino. E uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida foi sair do Brasil. Foi uma decisão fácil? É claro que não. É uma decisão muito difícil você sair do seu país, do seu povo, da sua cultura, da sua língua, da sua família. Você está ali dentro de casa. Eu era um menino, eu morava com a minha mãe, com a minha avó, e daí eu saio dali e vou para um país que tem uma outra cultura, uma outra língua, são novos desafios, e muitas vezes as pessoas só veem o resultado final, elas não veem o processo que a gente passa. Elas não têm noção da dificuldade que a gente passa. Romantiza-se muito vir para os Estados Unidos. Outra hora eu vou falar sobre isso. As pessoas não veem as noites sem dormir, não veem as dúvidas que a gente passa. E é exatamente nesse processo que o caráter é construído. O caráter ele é construído ao longo do processo. E com o tempo eu comecei a construir os meus negócios. Comecei pequeno, comecei errando muito, também comecei aprendendo muito e corrigindo o caminho todos os dias. Isso é muito importante. Todos os dias você corrige algo. Muitas pessoas pensam que empreender é um glamour. Na verdade, não tem glamour nenhum em empreender. Empreender é responsabilidade. É tomar decisões difíceis todos os dias, principalmente quando ninguém está vendo. É carregar um peso que muitas vezes só quem está na posição de liderança entende. Ao longo da jornada eu aprendi
muitas lições importantes. E a primeira delas foi sobre responsabilidade. A responsabilidade é algo importantíssimo. Tudo o que você faz na vida gera consequências. Você precisa de saber disso. Por isso você precisa ser responsável nas suas tomadas de decisão. A segunda lição é disciplina. Sem disciplina, você pode até começar alguma coisa, mas dificilmente você vai construir algo grande se você não tiver disciplina. E a terceira lição é coragem. Por muitas vezes, você vai precisar de tomar decisões, mesmo não tendo a resposta correta. Você vai precisar de ter coragem. Hoje, quando eu olho para trás, eu imagino assim, eu sou doido, sou louco. Por quê? Porque as decisões que eu tomei, naquele momento, parecia loucura. Hoje, se eu tiver que... Quando eu olho para os meus filhos, eu penso assim, eu espero que eles não tenham que passar pelo que eu passei. Apesar de, às vezes, eu deixar eles passarem por alguns apertos, para eles poderem entender a vida, para eles aprenderem. Porque lá fora eu sei que não vai ter o papai para poder ajudar eles. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que todas aquelas experiências, elas tiveram um propósito na minha vida. A história do meu pai, as dificuldades que eu passei, as decisões que eu tive que tomar, tudo isso me trouxe até aqui. E hoje eu sinto que parte da minha missão é compartilhar essas experiências, compartilhar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. E é por isso que eu criei esse podcast. Esse podcast nasce exatamente com esse objetivo. Conversa sobre decisões, conversa sobre liderança, conversa sobre empreendedorismo com vocês e principalmente falar sobre responsabilidade. Porque no final das contas, preste atenção, a forma como nós vivemos, a forma como nós trabalhamos, isso impacta muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. Lembra do rapaz lá de Parauapebas? Se esse episódio faz sentido para você, compartilha com alguém, porque às vezes uma história ela pode ser exatamente aquilo que uma pessoa precisava de ouvir para tomar uma decisão que vai fazer toda a diferença na vida dela. Muito obrigado por estar aqui, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal e te vejo no próximo episódio.